Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a uma live super legal hoje com o querido Ricardo Ribeiro, diretamente de Portugal. Já tive a alegria de ser entrevistada por ele, assisti-lo. Vamos lá, vamos esperar ele chegar. Para quem não me conhece ainda, então enquanto o Ricardo vai chegando, meu nome é Andréa Sebem, sou psicóloga culturalista e há 25 anos trabalho na preparação de brasileiros que vão para o exterior e estrangeiros que vêm para o Brasil em 3 áreas. O pessoal do intercâmbio cultural, que faz faculdade, high school, college, cursos no exterior ou pair. Segunda área, executivos expatriados, famílias brasileiras que estão indo morar no exterior por motivo de trabalho, de contratação, e estrangeiros que vêm para o Brasil. E a terceira área são os jogadores de futebol com as suas famílias, que vão para lá e para cá. De modo que o encontro com o Ricardo foi muito bem-vindo, porque ele tem uma história linda de sucesso para contar, e eu gosto muito de inspirar as pessoas com isso. Vamos lá convidar ele. Essa série se chama Inspire People, Inspiring People, justamente estimular as pessoas, tranquilizá-las, mas sobretudo estimulá-las. E eu acho que o Ricardo é um cara para isso. Tudo bem, André? E aí, queridão, bem-vindo! Olha, foi difícil a gente marcar essa live, hein? Desde o ano passado, a gente combinou de fazer a live, aí depois teve um grande evento que é o Rally Dakar, que foi na Arábia Saudita, terminou dia 15, e aí a gente não conseguia, mas enfim, estamos aqui, boa noite, obrigado pelo convite, Andréa, obrigado a todos que estão nos assistindo aí, os teus seguidores, valeu, a gente vai bater um belo papo aí hoje. Sim, gente, eu estava falando agora, me apresentando, Ricardo, dizendo como a gente se encontrou, e aí eu falei assim, eu tenho curiosidade para escutar a história dele. Porque como eu trabalho 25 anos, Ricardo, com adaptação de brasileiros no exterior, 25 anos, cara, mais de 80 países. Quando eu vejo um brasileiro feliz e bem-sucedido... Bom, não é? Caiu? Para tanto, falei, Ricardo, eu conheço as histórias, então é de muito sucesso. André, eu acho que você sumiu aí, eu não te ouvi nada, ou eu fiquei travado aqui. Não sei Tu se ficou foi. Se travado, fui. tu ficou rodando. Ah, Eu, então tá, ok. Estamos eu aqui acho de que novo. tu não ouviu o que eu falei, né, Ricardo? Não, não ouvi, não ouvi. Tá, então eu vou ter que falar de novo, que era o seguinte, estava contando para a turma que eu tinha feito uma peça te apresentando como um dos empresários mais bem-sucedidos da Europa. Aí tu falou assim, não, Andréa, para, que exagero, tira isso daí. E aí eu queria explicar para a turma, mas eu queria explicar para ti também. Ricardo, quem conhece o caminho sabe que ele é longo e árduo. Então, você passou por esse caminho, você foi bem sucedido nesse caminho, então assim, para mim isso é de fato superlativo, porque não é todo mundo que consegue trilhar, sabe, Ricardo? E tu Né? fez isso, tu fez isso, cara, tu fez isso com maestria, com alegria, com resultado. Isso é o máximo, gente. Isso é muito legal. Sério. Não, nesse Então, aspecto foi maravilhoso, André. Foi maravilhoso porque nós viemos para um país, saímos do Brasil, eu, a Cláudia, a Eduarda, nossa filha, os 2 cachorros, a Mel e o Miguel Tobias, e viemos para Portugal, assim, não tínhamos histórico com Portugal. Não temos famílias portuguesas,
Portugal nunca entrava no nosso roteiro de férias, não. A gente viajava, assim, quando vínhamos para a Europa, ou era França, Espanha, Alemanha, às vezes Inglaterra também, mas Portugal nunca a gente colocou no nosso roteiro. E depois desse tempo todo, estamos aqui desde maio de 2018, e aí considerando tudo que a networking que nós construímos, os relacionamentos que nós construímos, relacionamentos profissionais, isso eu considero, então pode continuar me chamando de bem-sucedido. Ricardo, claro que é. E eu vou te falar outra coisa que eu gosto muito em ti, e é por isso que tu está aqui comigo hoje. Eu gosto muito de pessoas bem-sucedidas. Posso tomar um vinhozinho? Aqui já Claro. passou das 9. Claro. Eu gosto das pessoas que são bem-sucedidas e que são simples. Nas 2 vezes que tu me entrevistou, eu te achei um cara assim muito simples e muito educado. Um cara modesto. Cara, tu podia ser metido, entendeu? Podia ter subido para a cabeça. E tu não é assim. E eu achei muito legal isso. Muito legal. Não, isso não. Com certeza não. Isso não. Isso são aquelas coisas, André, que a gente aprende desde criança. Eu acho que praticar a humildade, ainda mais num país que não é o teu, não, você está na casa dos outros. Eu acho que praticar a humildade, eu acho que ela tem que ser em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Ainda mais num país que não é o teu, né, André? Então, assim, você está chegando num país como convidado, não é? E imagine a dificuldade, você que treina os executivos, as famílias dos executivos no seu trabalho, quando uma pessoa é transferida de uma empresa, por exemplo, ou até mesmo o jovem que vai fazer um intercâmbio fora, exige toda essa preparação, não é? A gente não teve isso, a gente não teve, por exemplo, uma consultoria da André Sebem. Pô, se a gente tivesse tido, teria sido ainda muito mais fácil. Muito obrigada, muito obrigada. Isso é porque tu não conhece, mas é verdade, é bem legal. É bem legal. E é por isso também que eu aplaudo assim, esse sucesso de você, sabe, Ricardo? Porque assim, nenhuma migração é fácil. Nenhuma. O povo te olha lá, tua esposa, bonitões, no Facebook, no Instagram, mas como é que eu posso dizer? Eu posso imaginar o que vocês passaram desde a decisão de sair daqui e até de estar aí e estar estabilizado aí. Mas as pessoas não sabem disso. Então, eu queria hoje que o povo conhecesse um pouco do Ricardo pessoa física, porque tu é super profissional, né, cara? Tu começa a entrevistar assim, pum, parece que ele incorpora. Né? Hoje eu estou até um pouco tímido aqui, porque normalmente eu que faço as perguntas, eu que entrevisto. Olha, eu vou o fone aqui, se cair a gente se conecta de novo, porque meu telefone acho que está com a bateria um pouco mais fraca. Peraí que eu vou colocar o... Tá, tudo certo. E aí, deu? Ok, agora acho que deu aí, né? Tá bem, tá bem. Uhum. Tá, Ricardo, mas vamos lá então. Pois é, outra coisa, quando tu me entrevistou a primeira vez, eu me lembro que eu tentei puxar conversa contigo, eu achei também muito profissional da tua parte. Eu comecei assim, tá, mas me conta tu, como é que foi pra ti? Aí tu disse, foi um pouco difícil, mas vamos voltar à tua história, falou o jornalista. Vamos voltar à tua história. Então, hoje é o dia da gente olhar para a tua história. Como que a migração surgiu na tua vida? Tu é de São Paulo, certo? Tu já trabalhava lá em São Paulo. Conta um pouco pra gente. Então vamos lá. Eu sou do interior de São Paulo. É uma cidade chamada Marília. Eu comecei a trabalhar em jornal lá com 13 anos de idade. Eu comecei como vendedor de assinaturas, tá? Isso só para a gente falar um pouco muito rápido. E aí comecei como vendedor de assinaturas e como eu viajava já adolescente, eu viajava bastante e eu sempre fotografei,
Um dia eu falei para o editor do jornal, olha as fotos da minha viagem. E aí ele falou, nossa, você poderia fazer um teste aqui no jornal. E fiz esse teste. E aí acabei sendo contratado, depois como fotógrafo eu fui editor de cadernos, caderno de cultura, caderno de política, enfim, os cadernos. Lá né, em Marília, de um lá em jornal, Marília. Lá em Marília. jornal impresso. Aí com 19 anos me mudei para São Paulo para fazer a faculdade de jornalismo, porque até então eu era um adolescente trabalhando num jornal. Bom, e aí começou a carreira, trabalhei também como assessor de imprensa na política, eu fui assessor de imprensa do José Serra durante muito tempo, quando ele era candidato a Senado, ao Senado, quando ele foi ministro da Saúde também, trabalhei com ele, enfim. Aí trabalhei um tempo na Folha de São Paulo, fui colaborador do jornal Estadão, do Estado de São Que idade Paulo. tu tem? Que idade tu tem, Ricardo? Eu? Agora? É. Eu tenho 49, mas já fiz coisa pra caramba, viu? Já fiz coisa pra caramba. Que idade esse cara tem? Não, eu tenho 49 e já comecei muito cedo nessa profissão do jornalismo. Enfim, Andréia, assim, vamos dar um salto. Aí, como eu falei no início, eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de culturas diferentes, lugares diferentes, povo diferente, comida diferente, sempre. E eu era muito envolvido, agora já estou dando um salto, tá? Aí eu era muito envolvido com rally. E uma vez de férias aqui na Europa, fazendo um mochilão, fiquei quase... Peraí, olha só, para os ignorantes como eu, o que é um rally? Tu pensa que todo mundo sabe que é um rally? O que é isso, gente? Tá, então eu vou falar de 2 rallies muito famosos que pelo menos um dia na vida alguém ouviu, que é o Rally dos Sertões aí no Brasil, não é? Que é uma prova que normalmente começa em São Paulo ou Goiás, termina no Nordeste, ou no Maranhão, ou em Fortaleza, no Ceará. Esse ano terminou, onde foi? Foi em Barreirinhas, lá nos Lençóis Maranhenses. E tem o Rally Dakar, que é aquele rally famoso que acontecia na África. Aí depois ele saiu da África, foi para a América do Sul, teve aí na Argentina, no Chile, no Peru, na Bolívia também, e agora ele está na Arábia Saudita, né? Agora ele está na Arábia Saudita. Bom, aí falando do Rally Dakar. Tá. E eu gostava muito, acompanhava muito, e uma vez eu estava de férias fazendo mochilão aqui na Europa, aí eu falei assim, poxa, vai ter a largada do Rally Dakar ali no Trocadeiro, na Torre Eiffel, em Paris, porque chamava Rally Paris-Dakar, ok? E peguei o trem, eu nem me lembro se eu estava em Roma, onde é que eu estava, eu peguei o trem e fui para Paris para ver a largada do Rally. Bom, aí fui lá, aí ali eu percebi que se eu quisesse evoluir de alguma maneira, eu era novão, tá? 20 e poucos anos. Se eu quisesse evoluir ali dentro daquele ambiente, eu precisava falar inglês. E eu não falava inglês. Eu sempre fui daqueles que eu fugia das escolas de inglês quando a gente é adolescente. Sabe aqueles cursos de inglês que você faz, você sai da escola normal, aí depois fica lá o verbo to be, blá blá blá, e blá blá blá. Eu nunca tive saco para aquilo. Eu sempre comecei vários cursos e não terminava, porque eu não tinha saco, não tinha paciência. Aquilo ali não evoluía, para mim, pelo menos não evoluía. Aí teve um ano que eu tomei uma decisão, depois de eu ter percebido que o inglês me fazia muita falta, Andréia, eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Vou largar tudo e vou para a Austrália. Fui passar um tempo na Austrália.
E, de novo, eu era jovem, duro, não tinha dinheiro, não tenho pais ricos para pagar um intercâmbio, nada disso. Ricardo, só um Vai. pouquinho. Tá cortando pra caramba. Eu não sei se é tu ou se sou eu. Se o povo quiser nos Cortando? ajudar ali, tá cortando. Se o povo quiser nos É? ajudar, onde vocês acham que é? Aqui ou lá, gente? Porque aí Eu, qualquer eu coisa eu ouço mudo. muito, eu ouço muito bem, estou numa internet boa aqui, estou no 5G. Eu não sei se Então, sou eu, será que sou não. eu? Vou pedir ajuda aí aos nossos amigos que estão acompanhando. Porque eu acho que eu tô a fim de Você me trocar minha ouve bem ou rede. não? Às vezes corta. Por isso que eu acho. Olha, se eu trocar minha rede, será que cai? Se cair, a gente entra de novo? Vai Pode ser? cair, mas a gente só precisa descobrir se é a minha ou se é a tua. Pois Eu é, ô tenho turma, 3 ajuda UAs a gente aí. aqui em casa. Coloquem aí nos comentários. Mas vamos lá. Se interromper, você me avisa. Ou pode ser o meu fone também, alguma coisa assim. Pessoal, Ah, ajuda a gente aí só de ser aqui ou ser ali com o Ricardo, que aí eu mudo a minha é, rede, se for o caso. A turma não tá isso. falando. Ou eu mudo a minha aqui também. Tá tudo ótimo. Mas tá nos dois, Rosane? Ou tem algum que tá. Porque para mim ele tá cortando. Eu não sei se é comigo o problema. Tá dando Uhum. para ouvir direitinho, Rosane, os dois? Eu te Muito obrigada ouço a super responder. bem, André. Valeu, Rosane, obrigado. E Ah, aí, então vamos embora. a gente assim, eu estou pulando muitas fases da minha vida, tá? Mas para resumir e encaixar no nosso estilo de conversa aqui. Então, olha só, a tua primeira migração, tu era gurizão e tu resolveu ir para a Austrália, certo? Exato, mas já tinha feito várias viagens, mochilão pela Europa, mas isso não conta. Aí eu fui para a Austrália. Como eu não tinha dinheiro nem nada, mas já era jornalista desde sempre, e sempre tive uma veia empreendedora, o que, que eu fiz? Eu cheguei numa agência em São Paulo, que era especializada em Nova Zelândia e Austrália, ou seja, na Oceania como um todo. E eu queria ir para lá por quê? Porque eu percebi que ali tinha uma oportunidade de negócio, porque ia ter a Olimpíada de Sydney de 2000. Lembra? Sim, sim. Olimpíadas de Sydney em 2000. Aí o que aconteceu? A Austrália, naquela época, a gente não tinha internet, a quantidade de informações que a gente tem hoje. A gente vai ali no Google e quero saber tudo sobre a Austrália e o Google te mostra tudo sobre a Austrália. Bom, aí o que aconteceu? Um dia eu botei um projeto debaixo do braço, fui nessa agência, não conhecia ninguém, não fui apresentado por ninguém, nada. Eu descobri que aquela agência fazia pacotes de estudo para Nova Zelândia e Austrália. Eu virei para o dono da agência e falei assim, olha, eu quero passar 6 meses na Austrália estudando inglês. Eu não posso pagar esse curso. Eu não posso pagar essa viagem. E você está fazendo o que aqui, Ricardo? O que, que você quer? Eu sou uma empresa. Eu falei assim, olha, vai ter Olimpíada daqui a alguns meses. A Austrália é um país que quase ninguém conhece no Brasil, não é? Não era assim tão comum a Austrália, pelo menos para minha geração naquele momento, tá? Eu Que falei ano para que ele a o seguinte, gente tá, Ricardo? 2000? 2000 nós estamos agora? final de 98 para 99, porque a Olimpíada era 2000, eu fui antes O disso daí. Brasil nem sabia que a Austrália existia naquela época. Tô chocada É bem contigo. por aí, bem por aí, André. Aí eu virei para essa agência e falei assim, olha, eu quero o curso, eu quero casa, comida, avião, o curso, o não sei o quê, enfim, tudo, tudo. Eu quero que alguém da tua agência vá me buscar no aeroporto de Sydney, me leve lá na minha casa, porque eu ficava em homestay, ficava lá, e eu quero que alguém me leve na minha casa e tudo, enfim, né? E em troca, Em troca, eu falei assim, eu vou divulgar a Austrália no Brasil. É como se eu fosse fazer a assessoria de imprensa da Austrália no Brasil. Então, o que eu fiz? Eu fotografei o país inteiro, escrevi textos sobre a Austrália e enviei para a imprensa
pegando o gancho da Olimpíada, como se o governo da Austrália fosse o meu cliente na minha agência de comunicação, por exemplo, de assessoria de imprensa. Eu acho Caramba. que assessoria de imprensa, acho que todo mundo sabe o que é. Não, Sim, depois dessa primeira conversa, um mês depois eu estava desembarcando em Sydney, um mês. Então, aí... Mas, por que eu estou contando essa história e tem a ver com o nosso business aqui, de viagem, de morar fora e tudo mais. E aí começou, não é? Então eu tive essa experiência na Austrália, o governo, então eu tinha a casa, como eu pedia lá, eu tive a casa, eu tive a comida, eu tive o avião, eu tive enfim, então assim, eu morei um mês em Sydney, um mês em Melbourne, um mês em Cairns, que é onde fica a Grande Barreira de Corais. Depois eu morei mais um pouco ali em Gold Coast e depois em Perth, que fica do outro lado de Sydney. Então, assim, em cada lugar que eu ia, eu tinha ali toda a minha estrutura providenciada pelo governo australiano, né? Então, Ricardo, essa foi a minha primeira experiência. Tudo isso por quê? Mas só para voltar, porque eu sabia que a falta do inglês me faria falta profissionalmente envolvido no Rally Dakar, que é um evento que o ano passado foram 65 nacionalidades envolvidas entre pilotos, equipes e tudo mais, né? Então, o inglês o rally, então, os guris saem de carro de Dakar e vão para algum lugar, é isso? Eu realmente não sei. Não, é isso aí. O rally é o seguinte, o rally, por exemplo, esse daí que eu fui pela primeira vez, ele saiu da Torre Eiffel, em Paris, e foi até Dakar, no Senegal. Aí depois eu fiz Paris, Egito, Sharm el-Sheikh. A cada ano tem um roteiro diferente. E não é porque chama Dakar ou Paris-Dakar que necessariamente era em Paris e a chegada era em Dakar, no Senegal, na África. Não. Cada ano tem uma... Depende muito... Por exemplo, teve um ano que a largada foi em Granada, na Espanha. Teve ano que foi em alguma outra cidade da França, que eu não me lembro o nome. E eu estou entendendo aí terminou... que aquele tua primeira cobertura, então, na Austrália, de rally. Estou entendendo que foi a primeira de muitas... Não, na Austrália não foi rally. Não foi rally, desculpa. Tá. Na Austrália foi a cobertura do próprio país que ia receber as Olimpíadas no ano seguinte. Sim. E aí você também descobriu esse estilo de jornalismo, digamos, mais aventureiro, mais global. Eu queria fazer um adendo, Ricardo, que tu não conhece, né? Aliás, falando pra caramba, né? A Cláudia até aqui já falou assim, calma, respira, deixa a Andréia fazer a pergunta. Não, mas eu sabia que tu tinha história para contar, a minha intuição é boa. Você realmente me chamou a atenção. Eu te achei assim, cara, muito educado, muito elegante, muito carismático. E Ricardo, eu tô sempre em entrevista, sabe? Às vezes eu termino uma entrevista e penso, cara chato, cara metido, cara não me deixou falar, cara burro. Eu penso mesmo. E contigo não, sabe? Tu não era nem burro, nem metido, nem chato. Que bom, obrigado. Gostei disso, cara. Mas o que eu queria falar é o seguinte, essa série de entrevistas se chama Inspiring People, Inspiring People. Okay. E realmente são pessoas que me chamam a atenção. E aí eu digo para a turma que está me ouvindo o seguinte, cada uma dessas pessoas, elas têm uma receita de vida, elas têm ingredientes que elas desconhecem. E elas só se dão conta quando elas começam a contar a história delas. Então eu convido o pessoal que está te ouvindo, Ricardo, a pegar um papel e uma caneta e começar a anotar. Por exemplo, o vanguardismo desse guri, né? Que veio, eu conheço Marília, né? Atendia as empresas lá também, veio de uma cidade pequena, né? De Chico Bento mesmo. Né? Chico Bento. Eu nasci lá, mora lá e todo mundo. Toda aquela região de São Paulo, o interior, é rica em indústria, né?
Ricardo, então Sim, nem sei. Marília é principalmente indústria alimentícia que exporta para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. Tem muita coisa que sai Eu de nem, lá. eu nem sei decorar, ó, Marília, Araçatuba, Araraquara, São José Bauru, dos Campos, Sorocaba, nem sei mais onde eu andei lá, mas já andei por tudo aí com os é. multinacionais. Uhum. Anyways, então olha só, o cara sai de uma cidade do interior, ele é da comunicação. Isso aí não é o diploma dele. Isso aí está no DNA. Se fizer um exame de sangue, vai dar jornalista. Então, esse é um Desde dom que os ele tem. três dentro de um jornal, não é? E aí, ele também, junto com esse talento, ele era um cara muito criativo, muito visionário. Tem um negócio que eu gosto também na tua história. É um cara que planejou. Ele não Uhum. deixou para estudar inglês quando chegou ali na primeira cobertura dele. Ele pensou, isso vai me ser. Mas essa coisa assim de você ser. De ser realmente vanguardista, tá, Ricardo? Como tu falou, tu não tinha dinheiro, tua família não tinha dinheiro. A única coisa que tu tinha era o teu talento e a tua autoconfiança. Tem Então, para cachorro quem está aqui, nos tá? escutando, não, aqui também tem, não Uhum. te preocupa. Para quem está Uhum. nos escutando, bebam desse talento e dessa autoconfiança do Ricardo, porque para mim isso faz toda a diferença. Uhum. Então, estou chocada com sua história. Beleza. Aí lá está você, então, mostrando a Austrália para o Brasil, né? Exatamente, exatamente. Só que naquela época, Andréia, não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Hoje, por exemplo, nós temos o canal Portugal Online Oficial, que nós te entrevistamos por 2 oportunidades, se não me engano, e Uhum. hoje a gente consegue mostrar Portugal para os brasileiros, principalmente, não é? Naquela Uhum. época a gente tentava mostrar a Austrália para os brasileiros, mas era aquela época assim, eu fotografava com o slide, você lembra do slide, que é aquele filme positivo? Que você, Sim, o sim, que a slide gente via no net. na parede, enfim. Aí tinha um filme fotográfico que você tinha que revelar, você tinha que ampliar a foto, você não tinha YouTube, não tinha nada. Então, era um serviço mais artesanal, Artesanal. isso, vamos dizer assim, artesanal. E a gente mostrou, eu mostrei a Austrália para o Brasil através do envio de conteúdos para jornais, não é? Que publicavam, antes tinha muito caderno de turismo nos grandes jornais, não é? Então, eu enviava aquilo como se fosse um release, era como se eu fizesse assessoria de imprensa para o país como um todo, não é? Então, isso foi muito legal, isso... Aí, a gente não concluiu. Aí, o que aconteceu? Eu fiz essa imersão na Austrália, como eu disse, eu não tinha paciência para fazer escola de inglês. Em 5, 6 meses, praticamente do zero, André, do zero. Não sou nem um poliglota hoje, não é nada disso, mas hoje pelo menos eu consigo. Não, mas é verdade, hoje eu consigo me desenrolar tranquilamente, profissionalmente, de qualquer maneira, com o inglês, Que legal. não é? E foi uma decisão que eu tomei, corajosa, não é? Porque você fala assim, pô, você vai para lá, para a Austrália, não sei o que e tal. E isso me ajudou muito. Então, assim, quando a Maria Eduarda, nossa filha, falou, podia fazer um curso no Canadá, nossa filha, vai amanhã, vai amanhã. Então, assim, aí ela foi para o Canadá, a Cláudia também morou um tempo em Paris, que também fez aquela... Ela trabalhava na Rede Globo na época, que Olha, que legal. a Cláudia ela era repórter no Brasil, aí no Brasil, de uma empresa que chama EPTV e também Rede Globo, não é? Do interior. E aí uma hora ela falou assim, vou largar tudo, largou o emprego de repórter na Rede Globo, não é? E foi morar em Paris, sem falar uma palavra em francês, e foi para lá, foi morar em Paris. E Então, vocês assim, já eram namorados, Ricardo? na época, sim, mais ou menos ali, sim. Mais ou menos no começo, sim. Mas ela morava numa cidade
eu morava em outra, mas a gente estava ali quase que junto. Aí ela foi embora. Foi embora para Paris, a Maria Eduarda foi para o Canadá, eu fui para a Ah, não, Austrália. peraí. Vocês já eram casados, então. Não, 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 não. Ah, Quando eu fui para a Austrália, a gente estava junto. A Cláudia, quando foi para tá, Paris, a gente estava mais ou menos junto também. tá. Quando eu falo da Maria Eduarda, Ah, já eram casados. Sim, já é uma tá. outra época. Só estou dizendo assim, nós, enquanto família, gostamos dessa experiência de morar fora. É isso que eu quis ilustrar com essa história aí. Ai, que pena que eu não te conheci na época do High School da Maria Eduarda. Ai, É. olha que agência desgraçada é essa que tu mandou tua filha. Senão a gente teria se conhecido. Não, mas não foi high school. Na verdade, a Não, Maria Eduarda, ela já estudava inglês desde muito novinha, lá no Brasil, aí no Brasil, e ela foi fazer um curso de imersão de um mês só no Canadá, mas hoje ela desde muito cedo ela é fluente, não é? Então, se alguém está nos assistindo aqui, André, e tem alguma dúvida, ó, eu acho que o meu exemplo não tem que ter dúvida. E por quê? Aí o inglês acabou abrindo portas no rally, não é? uhum, E uhum. desde 2000, o rally, seja no Brasil, ou seja o Rally Dakar, com as maiores empresas do mundo, não é? As empresas de pneu, as empresas de petróleo, as empresas, enfim, tudo que tem a ver com automobilismo e motociclismo. Eu tenho, inclusive, até hoje uma página que chama Brasil no Dakar, que fala das competições, mas assim, eu só consigo estar inserido nesse ambiente hoje, porque um dia lá atrás eu falei, eu vou estudar inglês na Austrália. Entendeu? Sabe, Ricardo, esse teu depoimento ele é muito importante. Eu vou te dizer para quem. Porque Uhum. essa nossa live vai ser gravada e depois eu vou receitando ela como remédio. Todas as lives, elas vão para o canal do YouTube, é verdade. Vão para o LinkedIn, aí eu digo assim, ó, Fulaninho, vai lá assistir o Ricardo Ribeiro, por favor. Eu sei para quem mandar cada live. Então, a tua live, ela vai ser para essa meninada que tem dúvidas sobre a importância de morar no exterior, porque para mim não tem dúvida poupam expatriar por causa dos seus filhos. Porque pensa assim, bah, mas deixar as crianças longe da família e tal. É um ganho inominável, né, Ricardo? Tanto que tu foi e agora tá tu aí com a tua família, Que né? deixar as crianças longe da família que nada, André. A gente cria o filho para o mundo, não cria o filho para ficar debaixo da tua asa. É Sim, verdade. E mas você tu deve saber sabia? melhor do que eu. Tem muito pai, tem muita mãe, tem muito avó que fala assim, não, mas vai sair daqui de casa, do conforto de casa, para morar como é que se diz? Num alojamento, porque a Maria Eduarda morou num alojamento esse tempo que ela ficou no Canadá. Vai morar num alojamento, vai deixar o conforto aqui, nossa, que perigo nada. Gente, é o seguinte, se você tem dúvida, acaba com a sua dúvida agora. Você cria o filho para o mundo, não é para você. E o teu filho precisa, teu filho, tua filha, precisa falar no mínimo inglês, no mínimo inglês. E vou contar uma história. Eu gosto de falar pra caramba, né, André? Se eu estiver falando Ai, muito, você pode me interromper. A nossa não filha te aqui, preocupe. ela começou a trabalhar numa empresa que chama Vodafone. Não sei se você conhece. A Sim, Vodafone, claro. eu acho que, se não me engano, é a segunda maior telefônica do mundo, não é? Telefonia, internet, TV a cabo. Só perde para os chineses, obviamente, pelo número de clientes que os chineses têm. Mas, enfim. Aí ela começou a trabalhar nessa empresa. O inglês ajudou muito, obviamente, no processo de seleção aqui em Portugal. E hoje mesmo, por coincidência, hoje a gente estava conversando aqui no sofá de casa. Ela falou assim, olha,
eu acho que eu preciso aprender mais línguas, Que porque idade o ela tem, mercado Ricardo? aqui, ela tem 20 anos. Está no Oi, terceiro ano do curso de Direito aqui. Aí ela falou assim, eu acho que eu preciso aprender mais línguas, porque aqui na Europa, o mercado, o português, assim, que estudou desde cedo, ele já fala inglês fluente. Então, assim, o inglês só já não é mais aquela coisa do currículo que a nota de corte vai ser o inglês fluente. Não. A nota de corte é você fala português, inglês e mais o quê? Entende? Então a gente estava falando disso hoje, inclusive, sobre isso. Que ela quer Ricardo, agora aprender francês, quer estudar francês. você está falando uma coisa que é realmente uma realidade importante, porque a Duda, não sei como é que se chama, Duda, Dudu, ela vai Marie, a competir, gente chama de Marie, a Marie. competir com os europeus, competir com os americanos, então o negócio está nesse nível, mas não só o inglês, mas todo esse intercultural skills, social skills, interpersonal skills, todo esse negócio é a migração que traz. E as pessoas esquecem disso, né? O idioma, para mim, eu vou te Sim. falar, é até um detalhe. É até um detalhe. Mas você falou uma coisa muito importante, né? Deixar a comodidade aqui. Essa ideia é justamente, seja adolescente ou seja adulto, a gente sair da nossa zona de conforto, Ricardo. Imagina, Guri, se tu não tivesse saído, ia estar lá em Marília até hoje. Nada Pois é. contra Marília, nada contra, mas Não, é não, tão não é, grande, né? não, eu não falo, não é, você falou uma coisa que é bem isso a realidade, ô Andréia, Uhum. é bem isso, se você não tirar a bunda da cadeira, literalmente, e falar assim, eu vou empreender, eu vou fazer tal coisa, eu vou lá bater na agência, falar que eu quero estudar inglês na Austrália e vou trocar por serviço, eu vou fazer qualquer coisa, você vai continuar em Marília. Nada contra quem está lá em Marília, não é isso, tá? Que fique Exato, claro. Ricardo. Meus Deixa amigos eu de botar. Marília, ó, gente, não é nada disso, né? Não, acho que está todo mundo entendendo, porque agora eu vou falar de Porto Alegre, porque eu sou gaúcha, né? Embora eu more aqui em Florianópolis. Mas eu quero contar uma história parecida com a tua. Eu Diga. fiz faculdade na Espanha, né? Aí estudei na Espanha, na Uhum, Bélgica, na Itália, fiquei um tempão fora. E quando eu uhum, voltei aqui no Brasil, para o meu curso de conclusão, para eu me formar aqui no Brasil, eu submeti a um congresso internacional em 1994, um congresso internacional de psicologia aplicada, que tinha uma área que se chamava Psicologia das Nações. uhum. Eu olhei aquele negócio lá e falei, o que é isso aqui, Psicologia das Nações? André, está nascendo uma área aí que cuida da adaptação dos refugiados e no congresso vai ter gente aí apresentando trabalho de adaptação. Ricardo, Uhum. eu tinha 23 anos e eu já tinha tudo na minha cabeça, porque eu tinha trazido da Europa, e aí eu fiz, meu trabalho de conclusão foi tornar-se cidadão do mundo é o resultado de uma experiência migratória. Só que aí, eu vim de uma família rica, mas meu pai não queria mais que eu voltasse para a Europa. Ele dizia, para, sossega, tu tens que ficar em Porto Alegre, casar, ter filho, eu não vou pagar mais nada. Tu sabe o que eu fiz? Uhum. Peguei, que nem tu, Ricardo, peguei meu trabalhinho de conclusão, peguei, me inscrevi para o congresso. Fui aceita. Fui aceita. Pai, tu vai me pagar o bilhete? Rapaz, eu vou para um congresso internacional. Não. Peguei e fui numa agência de intercâmbio. Cheguei lá e falei pro cara, olha só, tu me dá um bilhete para Madrid para eu apresentar um trabalho, eu só preciso do bilhete, eu tenho um amigo para ficar. E se tu me der o bilhete, eu trabalho para ti no próximo embarque, eu faço a preparação das famílias. Aí o cara olhou para mim e disse, tu é bem atrevida, né? Eu falei, eu tenho certeza que o teu povo vai adorar o que eu vou fazer, mas pelo amor de Deus, me dá esse bilhete. Rapaz, ele me deu o bilhete.
E aquilo foi um grande marco profissional. Cara, lá estava eu com 24 anos apresentando trabalho em congresso internacional e comendo pão com manteiga, porque eu não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus, sabe? Então, eu acho assim, ó, nunca contei essa história para ninguém, eu acho sensacional. E aí, mesma Uhum. coisa que eu digo, nada contra Porto Alegre, mas, cara, se essas coisas não tivessem acontecido na minha vida, eu acho que eu ia estar lá em Porto Alegre, eu ia ser psicanalista. Ah, meu pai, que horror! Na brincadeirinha, nada contra os psicanalistas, mas essa Né? coisa de levar muito legal. Tá, vamos continuar. Aí, tá, Austrália, tu foi para onde? Cuéntame. Desculpa, cortou um pouquinho. Como é que é? Então vamos continuar a tua história. Agora nós estamos na Austrália. E quando tu volta, tu vai para onde? Tu volta para o Bom, Brasil? aí tem uma. Nossa, aí depois tem um monte de história. Aí voltei para o Brasil, aí fiquei no Brasil, aí montamos a nossa empresa, eu e Cláudia, que é a VIPcom, uma empresa de assessoria de imprensa, comunicação, redes sociais e tudo. A empresa tem acho que 25 anos, eu acho. Atendemos grandes clientes, inclusive o Internacional aí de Porto Alegre, pela Reebok, quando a Reebok foi fornecedora de artigos esportivos do Internacional, nós que fazíamos a assessoria de imprensa, só para ilustrar aí, pegando o gancho do Rio Grande do Sul. Aí depois aí já passamos, os 20 e tantos anos de empresa de comunicação, tá? Aí a gente ficou quietinho lá no Brasil, a gente foi construindo as coisas e tal. Aí um dia nós falamos assim, pô, vamos para Miami, morar em Miami? Ô, Aí Ricardo, chegando, diga. só uma coisa que eu achei engraçada. Tu disse assim, aí nós ficamos quietinhos lá no Brasil. Quem conhece o Ricardo me responde, algum dia esse guri ficou quietinho em algum canto? Então, aí, aí, Andréia, a gente ficou quietinho no Brasil, aí a gente resolveu morar em Miami, não é? Nós tínhamos um casal de amigos lá que tinha acabado de se mudar para lá, e a gente foi para os Estados Unidos, visitamos alguns apartamentos, alguns bairros, ali na região de Aventura e tudo mais. Aí, nesse mesmo tempo, logo depois, veio uma crise muito brava aí no Brasil, e o que a gente tinha planejado, pensado, não deu para concluir o projeto. Ok, deixamos de ir morar nos Estados Unidos, aí veio o Trump com aquela história de que vai dificultar a vida do estrangeiro e tudo mais, e a gente desencanou um pouco dessa história. Aí um dia, assistindo um programa de televisão ou lendo alguma coisa, vimos alguma coisa sobre Portugal, porque o Portugal oferecia várias vantagens fiscais, era um país que te promete muita segurança, qualidade de vida, saúde, etc. E aí a gente nunca pensou em Portugal, nunca, nunca, nunca. Aí eu e a Cláudia conversando, pô, vamos para Portugal? Vamos para Portugal. Aí a gente começou a planejar a viagem, a gente ficou planejando acho que 2, 3 anos, alguma coisa assim. Ó, bastante tempo. Aí viemos para Portugal. Aí estamos aqui em Portugal. E não temos ideia nenhuma de voltar, de sair de Portugal. Que legal. Olha, Então, a Cláudia tá por aí? Será que ela não quer dar um oi a, aqui para a turma, para conhecê-la? a Cláudia, deixa eu ver. Ela tá para lá, mas deixa eu ver, eu vou mandar uma mensagem aqui se a Cláudia quer falar um oi aqui para, mando para Porque ela assim, ó, aqui. outra coisa da tua Vamos. receita, outra coisa da tua receita de sucesso, que eu acho muito legal. Percebam, Uhum. turma, que ele é bastante cúmplice no casamento dele, os dois, né? Dando muito suporte um para o outro, coragem um para o outro.
os dois Uhum. juntos, também incentivando os filhos. Isso é muito importante, Ricardo, para uma migração, né? Uhum. É muito bacana. Bom, deixa eu te perguntar. Aí, Deixa eu mandar mensagem para ela aqui. vamos ver se ela aparece. Ai, ela é bem É. bonitona, bem querida também. Aliás, vou tirar o sarro com a tua cara. Vou tirar o sarro. Se fizer exame de sangue, vai dar jornalismo. Mas se fizer exame de Porque, urina, se fizer exame de urina, vai dar empreendedor. porque não combina. Deixa eu ver se ela responde aqui, peraí. Não, Deixa eu porque ver. tu é empreendedor e é jornalista, né? Peraí. Mas eu vou dar o fone para Ai, ela eu aqui. tô tão horrível. Ei, oi, Cláudia, querida. Tudo bem, linda? Ai, gente, eu estava elogiando vocês como família aí, viu? Olha, Obrigada. eu entendo da coisa, viu, Cláudia? Eu sinto cheiro de longe. Toda essa cumplicidade, esse apoio mútuo aí que vocês tiveram para lá e para cá, Não, nas não é fácil e migrações. é importante isso na família. É muito importante. Até eu estava ouvindo um pouco do que vocês estavam conversando, né? Essa coisa de você mudar de país, você ter uma sintonia muito importante na família, porque tem que ter, para você suportar, porque não é fácil, né? Você cai aqui, levanta ali, sacode, um monte de coisa nova, mesmo falando a mesma língua, não é muito fácil. É nessa parte que Mas eu ia entrar. O Ricardo está nos ouvindo ou não? deu uma falhada. É nessa parte que eu queria entrar. O Ricardo está nos ouvindo ou não? Ou só tu está ouvindo agora? Não, só eu estou ouvindo. Ah, Quer então eu ouvir vou aqui? perguntar para ti. Não, espera aí. A bateria Tira, tá acabando. bota. Pronto. Vê. Eu vou perguntar para os dois então. Pronto, aí. Aqui. Vem cá, bebê. Tá. Não, fica aí. É que ela vai perguntar para os dois. Não, mas eu tô ouvindo, eu respondo aí. Vai lá. Então vamos lá, Ricardo e Cláudia. Eu estava parabenizando, né? Porque vocês andaram o mundo para lá e para cá e sempre assim muito uníssonos, dando suporte um para o outro, confiando no sonho, no desejo do outro. Isso é muito legal. Mas eu sei, vocês não me enganem, eu sei que migrar não é fácil. Não importa, por mais preparado que você esteja, eu sempre digo, casar, ter filho e migrar, ninguém está preparado nunca. Então, Nunca, é verdade. casa de uma vez, entra no avião de uma vez e tem filho de uma vez. E eu queria perguntar, É verdade. quais foram as dificuldades que vocês tiveram no nosso querido Portugal? Porque todo mundo diz a mesma coisa. Eu fico um pouco brava, sabe, Cláudia? Cara, não é a mesma coisa. Não, Nós. Mas o povo não acha é. que é, né, turma? Não é. Ah, é a mesma língua, não é? Não é. É uma vida completamente diferente, são culturas diferentes, hábitos diferentes. Nós não somos iguais aos portugueses. Nós somos brasileiros, ponto. O que a gente procura fazer aqui, talvez pelo histórico, experiências do passado de viver em outros países, a gente teve gratos por isso, somos gratos por isso, essa possibilidade, a facilidade de incorporar o jeito do outro ser, que não é o teu, aquele que você viveu uma vida, que você cresceu, os hábitos, pequenos gestos, até bufar na fila de espera. Português não faz isso aqui. E às vezes eu me vejo, puta que pariu, aí eu falo assim, não posso bufar na fila de espera, eu estou em Portugal. Então são coisas... Falando em puta que pariu, eles falam tanto palavrão quanto nós? Como que é? Muito pouco, muito pouco. Muito pouco. Eu, às vezes, eu procuro me controlar porque eu sou super bocuda. A Cláudia é bocuda. Eu preciso me controlar quando eu estou muito nervosa. Esses dias eu gravei um vídeo aqui, eu estava com uma vontade de xingar. Eu estava muito brava com esse povo saindo na rua por causa do coronavírus. Mas eu me segurando, assim, mas as pessoas que estão do outro lado ficam percebendo que eu estou com raiva. Mas eles não, eles são mais contidos, eles são... Eu acho que o europeu, de maneira geral, né, pela experiência que a gente tem, eles não têm essa coisa meio boca suja que a gente tem, né? Vai pra lá, aquela coisa meio doidona, assim, eles são muito
contidos, digamos assim. Essa Então, talvez isso é uma... Essa informalidade, né, Cláudia? Formais, é isso que eu estou falando, formais. Uma coisa é você ser educado, a outra coisa é você ser formal. Eu me considero uma pessoa educada, mas não necessariamente formal. Então, aqui você chamar uma pessoa que você não conhece pelo nome, o Marlene, não é muito bem-vindo se você não conhece a pessoa. Senhora Marlene, a senhora daqui, o senhor dali, então, são coisas que você tenta incorporar e que não são fáceis, mas você vai se entregando um pouquinho, às vezes dá um surto, né? Porque hoje eu falei assim, eu quero resolver as coisas à maneira brasileira. O que é a maneira brasileira? Assim, ó, a maneira paulistana, muito louca, muito rápido, né? Porque as coisas aqui não são assim. A velocidade é outra, nos negócios, no dia a dia. A nossa velocidade, nós brasileiros, ainda mais nós que somos paulistanos, vemos naquela fervo de São Paulo, onde tudo é para ontem, as coisas aqui não funcionam assim. Então, isso é uma dificuldade, vamos dizer, superável, mas que é uma dificuldade que você pode citar e que a gente vai tentando se adaptar ao modo português. Cláudia, e ao mesmo tempo, não sei se vocês concordam comigo, é um paradoxo, né? Porque quando você vai viver num país como Portugal, você espera ter uma vida mais calma, mais civilizada, mais tranquila. E é o que o país te oferece. Não obstante, vai vir junto na fila do supermercado, que você vai ficar horas, enquanto o povo, né, faz uma prosa ali, e aí nas burocracias que... Enfim, não adianta bufar na fila ou xingar. Sabe que eu preciso sublinhar que no meu trabalho, Cláudia, me dá muita tristeza quando eu vejo os brasileiros voltando e dizendo assim, ai, não deu, sabe, Andréa, não deu, eles são muito diferentes. O meu trabalho é justamente, como psicóloga intercultural, traduzir o psiquismo dessas pessoas. Existem categorias que mapeiam o esquema mental do brasileiro e do português, sim, e do americano e do canadense. E as pessoas migram sem saber disso. Então, eu gosto de perguntar. A Cláudia e o Ricardo, por isso que eu falei, é um dos caras mais bem-sucedidos da Europa. Né? E ele falou, para, guria, não exagera. Mas não é exagero. O brasileiro que vai, que se adapta. Porque tem muita gente que vai, Cláudia, e não é feliz. Não é. Então, só de vocês terem conseguido, eu acho maravilhoso, sabe? Existe duas situações, né? De você migrar para um outro país. Para quem está do outro lado, quem está no Brasil, as pessoas falam, não, mudou para a Europa. Pô, tá bem pra caramba. Não tô, tá igual eu estava no Brasil. Só que existe essa... E a gente passa as mesmas dificuldades que a gente teria aí. E até um pouco mais, né? Até um pouco mais, porque você está vivendo uma nova vida. Então, existe essa essa impressão de que todo mundo que vem para cá é bem-sucedido e tem que ficar bem-sucedido. Não, a gente está aqui na luta, está na batalha, está trabalhando todo dia, como se nós estivéssemos no Brasil, só que num outro país, né? E uma força muito grande que tem que ter, graças a Deus a Maria Eduarda, ela encampou, uma adolescente que veio para cá um pouco contrariadinha, mas veio, hoje já está junto com a gente, já está mais madura. Então, a vida não é fácil em qualquer lugar do mundo, são seus percalços e você vai tocando, né? Você vai aprendendo. Mas voltar é uma coisa que eu não gosto muito disso, eu acho meio triste você voltar. Eu não gosto de voltar. Eu não gosto de pensar em voltar. Eu acho que por mais dificuldade que eu tenha aqui, eu quero continuar aqui. Os meus desafios hoje são aqui. Então, eu acho que a pessoa que vem para cá, ela tem que estar preparada para ter uma vida como ela teria em qualquer lugar do mundo, com as suas dificuldades, com as suas felicidades, e tentar extrair o máximo para isso, sabe? Para cá ou para qualquer outro país, né?
Vocês estão falando um negócio muito legal que também abarca o meu trabalho, no sentido de conscientizar as pessoas de não romantizarem tanto a Sim. migração. Todo brasileiro que vai para a Europa é rico. Oi? Não, não. Todo brasileiro que mora em Miami tem dinheiro. Oi? Oi? Né? É Então, não. romântico. Romantiza É mesmo, né? E romântico. aí, ao romantizar, não consegue ver as Você quer ver dificuldades. Exatamente. você quer ver um exemplo de como é importante você, às vezes, ter uma mente mais aberta e não romantizar? Eu e o Ricardo somos jornalistas, a gente sempre trabalhou nisso, etc. Só que agora, durante a pandemia, a gente resolveu investir num outro ramo profissional. Agora, que está sendo um desafio para a gente enorme. Recomeçar com 50 A anos. gente está recomeçando aos 50 aqui no ramo imobiliário. Decidimos fazer uma formação, um curso que chama-se. Estamos hoje trabalhando com imóveis, seja para brasileiro, para indiano, taiwanês, quem quer que seja, e está sendo um puta desafio. Não é fácil, é um estudo diário, é uma loucura, mas a gente está agora trabalhando com isso. Já temos clientes brasileiros também procurando a gente, graças à nossa plataforma, Portugal Online Oficial. Muita gente chega na gente, olha, eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um terreno, minha empresa está assim. Então, graças a Deus. Então, a gente viu isso, só que não é fácil. É um outro mundo, é uma outra profissão, num outro país. Então, do tipo assim, você pensar que quem trabalha com imóvel é só coisa de aposentados, que não tem o que fazer, não é nada disso. É muito difícil. É muito difícil. Eu estou estressada, porque eu estou estudando todo dia eu quebro a cabeça com plataforma, com isso, com aquilo. Ai, quem que me ligou para pedir o imóvel tal? Pá, então vou botar aquele que é um imóvel assim. Agora, deixa eu perguntar um negócio para os dois. Isso tudo que vocês estão me relatando, eu colocaria uma palavra. Eu acho isso extremamente rejuvenescedor. Eu acho também. Vocês têm uma vitalidade, os dois, que parece que tem 15, 16 anos, a dupla. Falaram isso pra gente esse dia. Mal sabe as dores que eu tenho nas minhas cadeiras. Olha que eu vou dar. Ó, eu fiz, sabe o quê? Sabe o que eu fiz? A minha escova em casa aqui na pandemia. Eu fiz, nós pintamos, eu te ajudei a pintar. Aí ele pintou também amarelo, mas tá feio. Não, mas tudo bem, mas eu te ajudei a pintar. Ele me ajudou a pintar e fiquei nervosa. Falei, Ricardo, para, pelo amor de Deus, você não tem habilidade. Eu pintei o cabelo essa semana e fiz uma escova assim, ó. Pá. Então a gente vai tocando, claro, não é fácil. Tem hora que eu falo assim, gente, tô cansada. Mas não dá pra sentar e chorar. Não dá. Assim, bora, é o que a gente está vivendo, é a pandemia, estamos começando uma nova profissão depois dos 50, estamos aprendendo, estamos apanhando de molecada aí, vendendo imóveis, estamos apanhando e aprendendo com eles. Tipo assim, o fulano me ensina como é que tá essa plataforma aí, porque eu não sei. Tipo assim, isso porque o Ricardo é antenado com imóvel. Ele é super antenado com redes sociais, com tecnologia. E a gente apanha. Mas, cara, tá sendo ótimo. E assim é a vida em qualquer lugar onde você esteja no Brasil. Então, eu acho que viver fora do país, mudar, eu acho que é se permitir sair fora da caixa para estar sempre em evolução, aprendendo. Porque eu sempre fui inquieta. Eu nunca gostei de ficar. Eu tinha uma carreira muito boa no Brasil, trabalhava como repórter, eu tinha um ótimo salário. Eu larguei tudo, larguei carro, deixei o carro encostado lá mesmo, não vendi, fui para Paris, fiquei lá 5 meses, sabia nem falar bonjour, e fui lá, enfiei a cara e voltei, não me arrependo de nada, quebrei a cara, quando eu voltei não tinha emprego, olha, foi uma zona na minha vida tão grande, Cláudia, só que... Assim, ó, eu vou ter que te entrevistar também, né? Você aceita meu convite em algum momento? Ai, porque... claro, vou contar a minha história. Não, a dupla ali se merece. Quantos anos de casado vocês têm? 20, já perdeu a conta. Quase uns 25 já. Falando nisso, amor, nós estamos fazendo aniversário de casamento. Nós casamos 2 vezes. Não, já passou, foi dia 13 de janeiro, a gente nem comemorou o aniversário de casamento. Que casal louco, gente, nem comemorou. Não, porque nós casamos 2 vezes. Nós casamos em 2000
Em 2000, quando a Maria Eduarda nasceu, 1999. Quando nós casamos, você estava grávida da Maria Eduarda. Grávida da Maria Eduarda. E depois nós casamos de novo com a Maria Eduarda de madrinha de aliança em 2010, né, amor? 2010? Não lembro. Acho que foi. Você que a gente casou de novo. Para piorar, a gente casou 2 vezes. Para falar assim, ó. E o pau que sai, porque a gente é sócio. Nossa. Mas eu aceito sim, eu aceito. Porque, olha, eu não te conhecia, né? Eu só conheci o Ricardo, mas vamos combinar que a dupla é bem interessante ali. A gente fica com vontade de escutar os dois. Vamos, eu tenho voltar umas histórias muito boas dessa coisa de aventurar, essa inquietude de sair, de largar emprego que achava que estava com tudo ganho, do tipo assim, Meu emprego o resto da vida. não tá bom aqui. E mudava de cidade, feito, tipo assim, mudava de cidade. Ah, não tá bom aqui, eu vou para Bauru, vou para Araçatuba, vou para Presidente Prudente, vou para Campinas, São Carlos, São Paulo, e foi embora. Pois é, tu foi uma geração Z na época da geração X, pelo amor de Deus. Exatamente. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. E a Maria Eduarda, eu acho que ela tem um pouco dessa... Acho que ela incorporou um pouquinho dos dois. Fala para Maria Eduarda aí, que eu nunca entrevistei ninguém com 20 anos, mas que acho que... Então, e para a gente entrevistar esses jovens, minha querida? Eu tô louca para entrevistá-los sobre a experiência de morar aqui em Portugal. Eles fogem feito demônio, feito diabo fora da coisa. Faz o meu convitezinho para ela. Então eu vou voltar pro Ricardo agora, porque senão ele não vai terminar a história dele, mas eu vou atrás de ti depois, tá? Então tá bom. Beijinho, beijo para todo mundo aí e depois a gente volta a se falar. Obrigada, Andréa. Vem cá, amor. Obrigada, Cláudia. Ô, André, figura! tem que fazer uma... Nossa, aqui, ó. Eu e Cláudia. Nossa Senhora, dá muita história, hein? Que figura, gente. Vocês se merecem. É o queijo e a goiabada mesmo. Nossa, mãe. Os nossos pais dizem que somos a tampa e o caldeirão. Ai, que amor, Ricardo. Que coisa legal isso. Tá louco. Olha, era isso que eu queria. Eu queria que a turma conhecesse o Ricardo Ribeiro, pessoa física, né? Olha, que bacana. Bom, eu preciso deixar você terminar a sua história. Então, a última frase dele foi assim, então é isso, estamos nós aqui em Portugal. Bom, depois de quanto tempo? Quanto tempo tu tá aí? Desde maio de 2018. Bastante tempo. Já dá para perguntar o seguinte. 3 benefícios e 3 prejuízos da mudança. O que vem na tua cabeça? Prejuízo, Andréia, deixa eu pegar o fone aqui. Prejuízo como eu vou dizer? Prejuízo para mim é simplesmente estar longe dos amigos e da família. Prejuízo 2, longe da família e dos amigos. Prejuízo 3, longe da família, dos amigos e das praias do Brasil. Pronto. Esse para mim é o prejuízo, que aí não tem como. Eu não tenho nada para dizer em termos de prejuízo da nossa parte. Se você falar assim, o que valeu a pena e o que não valeu a pena, para a gente, por enquanto, está tudo valendo a pena, sabe? Moramos num país super lindo, moramos num país seguro, onde a gente se sente muito bem, moramos, comemos muito bem, porque a comida aqui em Portugal é maravilhosa, e os portugueses, a gente também adora os portugueses. Só tem os meus amigos hoje aqui, que eu fiz depois da nossa chegada, são só portugueses. Eu praticamente não tenho amigo brasileiro aqui. Sério? Sim, sim, sim. Que legal, que legal. E aí quando você entra na cultura deles, ou seja, na vida deles, que é o país que você escolheu para ser o seu, não é? É muito bom, é muito bom, é muito bom. Isso é demais, não é?
Agora, você perguntou as coisas positivas, eu falei as negativas, né? As saudades Não? dos amigos e da família. Hum. Agora, as positivas, como eu falei, a questão da segurança, não é? A questão da segurança, a questão de estar morando num país maravilhoso, que, assim, belezas naturais, com praias lindas, com tudo. Também o fato de você estar próximo de outros países aqui. Agora a gente não pode mais viajar, mas antes pegava um voo a 50 euros, em 2 horas e meia estava na França. 2 horas estava na França, não é? Então tem tudo isso também para se levar em conta. E a oportunidade de conhecer gente do mundo inteiro, de várias empresas. Portugal acaba se tornando um hub onde as pessoas vêm, principalmente, não vou dizer o nômade digital, tá? Que é aquele que põe um notebook debaixo do braço e vai trabalhar de qualquer lugar do mundo. Mas muita gente que trabalha remoto escolheu Portugal para viver, por Verdade. uma, por uma questão de isenção de impostos, principalmente, onde você pode ter até 10 anos de impostos, dependendo uma série de coisas, mas é possível. E, enfim, estamos muito bem aqui, muito felizes aqui. Tirando essa pandemia, que a gente não pode sair de casa, a não ser quando nós vamos fazer visitas nos imóveis que a gente vende e aluga aqui, mas fora isso, é dentro de casa o tempo todo, não é? Que legal. Ricardo, a gente... Ah, e outra coisa, sem querer comparar com nada. Faz o nosso comercial, quem quiser comprar, arrendar. É sério. Ó, comprar, vender imóvel, alugar aqui, ó, fala com a Cláudia. Fez o merchan, né? Mas, André, sabe uma coisa legal? Assim, as três coisas. Essa questão da pandemia, primeiro eu já falo o seguinte, eu não estou querendo comparar com o Brasil, não estou querendo comparar com nada, ok? Só para ficar claro. Mas, por exemplo, aqui você vê em Portugal as pessoas cumprindo as regras, respeitando as ordens das autoridades, respeitando as ordens da ciência, respeitando as ordens do governo, de tudo. Ok, o Portugal hoje é o primeiro país, é o número 1 em milhão de habitantes, com o maior número de casos. É o número 1 do mundo. Ok, beleza? Portugal é. Portugal é em número de casos por milhão é o maior. É o topo da lista. Mas, assim, por outro lado, você vê, nós estamos num estado de emergência, num confinamento, onde as escolas foram fechadas semana passada, o comércio foi fechado a semana passada, não tem restaurante, não tem nada funcionando, a não ser serviços de entrega, pelo Uber Eats da vida e coisa assim. Fora isso, apagou a luz aqui, fora isso, não tem mais nada funcionando. E todo mundo respeita, você vê com todo mundo com máscara na rua, é lógico que sempre tem aqueles que não cumprem as regras, sempre tem, óbvio. Mas, enfim, isso você percebe assim, fala, nossa, eu realmente estou num país civilizado. Eu Não, realmente entendo. estou num país civilizado. Entendo. De novo, eu vou entrar nas categorias mentais e o brasileiro ele é diferente realmente dos portugueses, exatamente nesses critérios, né? De assunção das regras, das autoridades, né? De não questionar tanto. Enfim, daria para fazer uma palestra sobre isso, mas o que você chama de civilizado ou incivilizado são realmente formas
de se relacionar com o ambiente e que está profundamente grudada no psiquismo do português e do brasileiro. E é interessante porque tu, como brasileiro, tu gosta disso aí. Todo mundo gosta. No entanto, a gente se pergunta, e por que quando a gente volta, a gente não consegue viver ou reproduzir isso também? Porque tem essa influência, sabe, Ricardo? Eu vejo brasileiros lá fora, fazem tudo direitinho, mas quando voltam para cá, tudo bem. Tudo certo. E eu me incluo, tá? Em certa monta eu me incluo. Porque eu não vou me bobear de passar na velocidade. Eu não consigo entender isso, André. Eu não consigo entender. É a história da cultura. Mas, enfim, é um outro papo. Sabe aquelas coisas bestas do dia a dia? As coisas bestas do dia a dia é o seguinte. Aqui, todo mundo atravessa na faixa de pedestre. E eu já vi casos assim. Estou falando coisas bestas porque são coisas simples. Idiotas, assim. Mas, o cara Ricardo, que faz tudo certinho, chega aí no Brasil, atravessa de todo jeito. Mas enfim, é de novo a força da cultura. Quer ver? Ó, tem duas cidades que eu frequento bastante aqui no Brasil. Florianópolis, onde eu moro, e Gramado, onde desde criança... Vai pegar um frio, né? Então eu estou sempre entre essas duas que são as casas que a gente frequenta. Lá em Gramado, todo mundo para na sinaleira, todo mundo para quando tem um pedestre no crosswalk. Aqui em Floripa também. Mas em Porto Alegre não, em São Paulo não. Então é a força da cultura mesmo, né? É isso. Então isso também é bom nas migrações. Mas eu queria finalizar te dando os parabéns, porque eu vejo vários critérios de saúde mental em vocês. E que, sem saber, eu acho que vocês já levaram na mala. Quais são os critérios de saúde mental da migração? Primeiro, o sentimento de pertença. Tu e a Cláudia falaram isso. Quando você consegue introjetar a cultura e trazer ela para a tua vida de forma confortável, porque no início dá um desconforto horroroso, esses portugueses me irritam, essa porcaria desse país me irrita, até que um dia, tu está em casa. Eu vejo que vocês têm sentimento de pertença, de conforto. Eu vejo que vocês têm significado nessa experiência. Para vocês é muito significativo. Não é um sacrifício feito pela empresa, ou no fim não deu Estados Unidos, eu estou aqui. Não, eu vejo que vocês realmente honram o lugar que vocês estão. E a terceira coisa que eu gosto muito é voltar não é uma possibilidade. Vocês olham sempre para o futuro, sempre para frente. Isso é muito legal, Ricardo. Não sei se tu te dá conta, mas eu gosto de acender os holofotes nos talentos das pessoas, sabe? E vocês fazem isso naturalmente. Muito legal. Não vejo vocês voltando. Não vejo mesmo. E é assim, olha, hoje nós estamos aqui em Lisboa, de repente amanhã fala assim, putz, eu acho que a gente poderia ir para a Espanha, poderia ir para o norte do país, Portugal mesmo, ou poderia ir para a França, poderia ir para a Alemanha, sei lá. Cara, a nossa vida a gente curte fazer isso, entendeu? Que legal, que legal. Enfim. Eu vou fazer uma brincadeirinha. Dá uma olhadinha em Singapura. Daqui a pouco tá o homem lá em Singapura, gente. Eu acho que eu não devia nem ter falado. Ali rola muito dinheiro, não é? E Singapura é uma cidade muito especial. Sim, é um país muito rico. Singapura da Ásia, eu acho que eu só conheço... Rico, muito civilizado. Eu fui, não conheço mais nada ali. Por isso que eu disse, dá uma olhada em Singapura, porque é um lugarzinho bem interessante. Ricardo, eu acho que eu vou encerrar. Eu tenho medo com esse Instagram. Me responde uma coisa, porque eu tirei férias grandes entre o ano passado e aqui. Antigamente, o Instagram caía depois de uma hora. Ele não está caindo mais? Eu acho que não, pelo seguinte. Eu gravei uma live aqui sobre o bairro de Telheiras, que é onde nós moramos em Portugal. E a live durou 1h15 e ela gravou no IGTV normal. Não me deu nenhuma... Agora, eu não sei se lá no IGTV, a hora que eu vou assistir, ela só tem 1 hora, mas pelo menos
e Então, seguiu eu não adiante. sei, mas já caiu 2 lives minhas e quando elas caíram eu perdi. E eu vou morrer do coração se eu perder essa nossa. Não, não, Então não. Então agora eu calma olhei aí. Não desliga nada, não. Calma aí, não desliga nada. Peraí, vamos ver juntos aqui. Peraí. Ó, eu fiz uma live que durou 69 minutos. 1h10, tá? Ela está no IGTV com 1h10. Ai, meu Deus, que bom. Pois eles Ela podiam está, avisar, gente. ela está inteira, não, ela está inteira aqui para mim, no IGTV. A hora que você desligar, a hora que você desconectar, acho que ele vai te pedir a opção gravar no IGTV, não vai? Acho que ele te Sim, pede isso, não é? sim, Então deixa lá e grava. É isso aí. sim. Vou gravar, Eu depois acho eu que vou botar os links e vou. não pode perder, pá. Eu vou até tentar aqui, ó. Cadê? Eu vou até tentar mandar para alguém aqui para ver se eu. Mas se você deletar, vai deletar também, né? Se o Bom, quê? então é isso. Se você deletar, vai Bom, deletar mas para de mim qualquer forma eu também. vou salvar. Eu queria agradecer muito a tua presença para contar. Eu sabia, intuição não se engana. E você vai inspirar Ô, muita gente, cara. a gente tem que fazer mais bate-papo. Ah, com certeza. Bom, agora eu vou atrás da Cláudia e aí a gente E continua se faz uma conversando. com ela, faz uma com ela, faz uma com ela, porque vocês vão ficar aqui 3 horas só dando risada. Ela é muito legal, muito, muito legal. É uma Ah, figura. Ricardo, eu desejo É. muito sucesso e vamos continuar nos falando, tá? Com certeza, eu que agradeço o convite, Andréia, valeu. A tua profissão é muito, assim, muito importante. Eu tenho certeza que você ajuda muitas pessoas, muitas famílias, porque realmente, quando você entra ali no aeroporto do Galeão, no Rio, em Cumbica, em São Paulo, e com as malas todas, dizendo assim, agora eu vou morar e trabalhar num outro país, não é nada fácil. Eu tenho certeza que a sua ajuda é fundamental para muitas famílias, principalmente de executivos e até mesmo para quem vai fazer um intercâmbio, não é? Um intercâmbio para passar um ano aí estudando. Mas valeu pelo convite, adoramos. A Cláudia está dando um joinha ali, pedindo para te agradecer também. Agradeço a todo mundo que está aqui assistindo e estamos à disposição caso alguém tenha alguma dúvida, queira saber alguma coisa sobre Portugal. Ah, é, e a Cláudia está lembrando bem, ó, sigam a gente no Portugal Online Oficial também. Tem YouTube, Facebook, Não, é isso tudo mesmo. mais. Para mim, Ricardo, vocês são uma referência aí. Depois eu quero que você conheça um advogado que eu adoro, que é o Marco Goulart. Eu já entrevistei ele também. Um amigo querido que está morando aí há um tempão. Também outro super bem sucedido, que eu sou muito fã dele. Ele é agradável, sabe? Mas eu te agradeço muito também pela referência ao meu trabalho, porque eu vou te dizer, não é todo mundo que é um Ricardo e uma Cláudia da vida. Algumas pessoas sofrem mesmo, sabe? E outras sofrem também como vocês, mas manter o espírito não, não é muito fácil, né? Então, muito obrigada. E a gente se vê qualquer dia desses de novo. Tá bom? Tá bom. Valeu, André. Muito obrigado. Valeu, um beijo grande, tá bem? Tchau, tchau. Obrigado, André. Obrigada, querida.